Senhores e senhoras, muito bem-vindos a mais um Gospel Podcast. E hoje, muito especial, nós vamos estrear um quadro muito bom e diferente, né? Aqui no nosso canal, que é o nosso quadro de debates. E claro, né, eu não poderia iniciar de uma forma melhor do que trazer dois debatedores de um nível excelente e que eu espero que não tenha briga aqui hoje. Espero que não tenha briga, mas nós vamos ter um debate muito bom. E o tema é esse mesmo que vocês estão vendo. O cristão pode perder a salvação? Esse é o tema do nosso debate hoje. E para começar, eu quero apresentar a pessoa Darlene. Pode se apresentar, Darlene. Oi, meu nome é Darlene, eu tenho 22 anos, eu sempre confundo. Sou da Assembleia de Deus, uma igreja reformada, ali do Ministério Belém. Tenho para falar sobre mim. Fui professora de EBD durante tantos anos da minha vida que eu já não sei mais quantos. Comecei aos 13 anos e estou desde então. Então, essa sou eu. E do outro lado, nós temos o nosso querido Bruno. Boa noite, sou o Bruno. Geralmente eu sou tecladista da igreja, aqui da Batista de Itaberaba. Frequento Batista desde quando eu era bebezinho, então estou aqui sempre nesse meio. Fui líder dos jovens, já trabalhei de cantina, trabalhei tudo quanto é coisa. O importante é servir. O Bruno é o cara crachá da igreja. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, tá? Primeiramente vocês podem responder brevemente, tá? A visão que cada um vai defender. Mas, como eu comecei com a Darlene, agora eu vou começar com o Bruno. Bruno, a pergunta que não quer calar, então você pode falar o quanto que você vai defender, tá? Nós podemos perder a salvação, sim ou não, e por quê? Bom, eu creio que não, porque nós, cristãos, somos atraídos pela graça, e a graça é irresistível, porque Deus é todo-poderoso. E não conseguimos, não temos a capacidade de escolher ser salvos ou não, ou se vamos perder a salvação, porque participamos de um plano celeste. Muito bom. Agora eu vou voltar aqui para a amiga Darlene. Darlene, nós podemos perder a salvação, sim ou não, e por quê? Sim, a gente pode perder a salvação e o fundamento que eu utilizo é o fato que a graça ela é irresistível a partir do momento que a gente tem a livre agência para aceitar ou não o plano da salvação que Deus preparou para cada um de nós. Então, sim. Vocês já perceberam aqui que tiveram alguns termos, né, que levam para alguns meios que tenho certeza que será discutido aqui hoje. Mas, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que esse debate, a forma que nós estamos trazendo para vocês é a forma simples, tá? Geralmente vocês veem debates aí no YouTube com uma linguagem muito robuscada, né? Às vezes é difícil de entender. E eu trouxe dois participantes que manejam muito bem a palavra de Deus, entendem, são pessoas experientes e que estudaram bastante para estar aqui hoje, tá? Amém. Pensando no plano da salvação, a gente tem que entender primeiro o que significa salvação, né? Por que o homem precisou desse resgate? Então a gente tem que olhar para o plano todo de Jesus ali na cruz. Começa pelo fato que a gente caiu numa depravação total. Como a própria Bíblia fala, todos caíram em pecado. E a gente é incapaz por nós mesmos, pela nossa força, pela nossa estrutura, alcançar a salvação. Por isso que a gente precisava de um cordeiro que viesse e expiasse o mundo do pecado. Ou seja, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, lembra várias histórias de Moisés, os homens começaram a ofertar sacrifícios a Deus para tentar retirar essa reputa do pecado no seu corpo. E aí era um sacrifício que ele era pequeno, ele era simbólico, ele acontecia naquele momento, passava a noite, amanhecia e acabou. Então ele se perdia. E a gente precisava de um cordeiro que fosse imaculado, que viesse retirar esse pecado de forma eterna de nós, seres humanos. Então, quando a gente olha para o plano da salvação, significa eu, como ser humano, não tenho um sacrifício que eu possa entregar para Deus que seja o suficiente para retirar o pecado de mim. E aí, Deus, em seu plano perfeito, enviou Jesus Cristo para retirar o pecado do mundo. Então, isso é salvar, isso é retirar aquilo que era impossível para nós. E aí, agora a gente vai para um plano mais amplo. Como que eu posso perder algo que eu ganhei? Como que eu posso perder aquilo que Deus deu?
Porque tudo aquilo que a gente ganha, tudo aquilo que é um presente, cabe a nós cuidar e zelar ou não. Então, olhando para o plano da graça, Deus veio, enviou seu único filho para morrer por amor de nós. E agora cabe a nós a decisão de aceitar esse plano, aceitar ficar ao lado de Deus e permanecer. Não é apenas o aceitar, mas é a permanência, é a eficácia da graça em nós. Ela não é só no momento de retirar o pecado, mas como nós, como seres humanos, vamos permanecer ali ao lado de Jesus Cristo. Concordo basicamente tudo que você falou. Realmente, a salvação ela vem para tirar algo de nós que é impossível alcançar. Porém, nós estamos num plano, como em próprio Gênesis 1 fala, né, nós estamos num plano divino, onde foi criado o mundo e desde o começo foi criado um plano para nós. Estamos escritos no livro da Bíblia desde o começo, onde só o Pai tem acesso. Então, não conseguimos resistir a algo que vem do Todo-Poderoso. A salvação, ela veio como um presente e esse presente vem como um imã que nos atrai e a gente não consegue mais nos separar. Bom, então, calma aí, deixa eu ver se eu entendi bem, né? Então, Bruno, você concorda com a Darlene que a questão da salvação do homem está totalmente depravado e perdido é real, né? O homem não podia se salvar, então Cristo veio para salvar o homem. Sim. Então, vocês concordam nessa parte, né? Sim, mas eu acho que é importante a gente falar para o pessoal da internet o que significa essa depravação total, né? Porque a pessoa vai pensar, todos os seres humanos na face da Terra são depravados, porque a gente utiliza a palavra depravado muito com conteúdo sexual, né? Uhum. Pode ser falado isso no YouTube? Pode. Não quero ser cancelada. Mas a depravação é a nossa incapacidade de fazer o bem. E o que é o bem? É a vontade de Deus. Então, nós somos incapazes em nós mesmos em fazer a vontade de Deus. Não quer dizer que todo mundo na face da Terra é um completo depravado no sentido sexual, ou no sentido de matar, roubar e destruir. Não, é no sentido de nós sermos incapazes de fazer o bem. Então, é assim que nós acreditamos. Tem pessoas que podem não serem cristãs, mas serem pessoas boas no seu cotidiano, não matar, não roubar, não cometer nenhum tipo de crime, só não tem fé. E aí, a depravação é no sentido de que essa pessoa, sozinha, ela nunca vai alcançar a vontade de Deus, que é fazer o bem de acordo com a imagem de Deus, né? Então, é como se, na visão que você traz, é como se Deus, o homem está perdido, né? O homem, como diz lá em Ezequiel, o homem está morto. E somente o poder de Deus para poder ressuscitar ele. Mas, eu já vou fazer essa pergunta, mas Bruno, o que você acha sobre a depravação total? Quero que você dê sua opinião sobre isso. Sim. Depois da queda, ficamos suscetíveis aos Você nossos pode falar cada momento, o debate é de você. Ele entrou, mas o debate é nosso, né? Sim, concordo com ela, concordo com você. Nós estamos perdidos nos nossos delitos. Não é totalmente impossível que nós façamos o bem, porém é impossível que nós alcancemos um estado de perfeição como o de Jesus, mas que estejamos perdidos ali. Eu acho que eu posso até trazer alguma passagem, né, para não ficar nas nossas palavras. Efésios 2, no seu capítulo 2, né, versículo 1 ao 3, para a gente entrar um pouquinho sobre o que seria isso, que está completamente depravado em seus próprios pecados. Então, ali em Efésios 2, do 1 ao 3, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ou seja, nós éramos mortos, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, esse espírito ele continua. A gente sabe quem é, não precisamos nem mencionar, mas ele continua agindo nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que escolheram não obedecer a Deus. Então, aí a gente já consegue observar que essa pessoa ela era morta e ela permaneceu morta. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Ou seja, essa pessoa que está morta é aquela que ela está obedecendo a sua carne. Por isso que ela saiu da vontade de Deus, da agência de Deus, porque ela está vivendo segundo os seus próprios interesses. E aí, quando a gente fala que ela tem capacidade de fazer o bem, é o bem segundo a vontade de Deus.
Não quer dizer que ela é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que ela está seguindo os seus próprios desejos, a sua própria carne. Seguindo seus desejos, pensamentos, como outros, éramos por natureza merecedores da ira. E aí a gente já fala um pouquinho sobre o que é o plano da salvação. Porque nós tínhamos uma dívida com Deus. E aí também já trago um pouquinho sobre o fato que muitas igrejas falam que essa dívida era com Satanás. Não, gente. Satanás não era digno de ter posse nossa, tá? Então, assim, a nossa dívida era com Deus, porque nós pecamos contra Deus, não contra Satanás. Inclusive, essa igreja tem o número 7, tá, gente? Então, desconsidere, tá? Bruno? Sim, concordo. Porém, a única coisa que eu discordo seria na parte de que nós escolhemos. Nós escolhemos viver na morte. Nós estamos predestinados a isso, porque a nossa essência é pecadora. Logo, a nossa essência, vamos colocar assim, em palavras simples, o mais básico da gente, o que a gente é por dentro, que só a gente conhece. A essência, né? A nossa essência, realmente. Nós somos pecadores. Então, mesmo salvos, nós temos, nós caímos, né? Nós somos pendentes a isso, né? É como se uma força puxasse a gente sempre pendendo para o pecado, né? Porém, Cristo sempre está nos puxando do outro lado. Cabe a nós alimentar. Bom, eu já quero lançar aqui duas perguntas, tá? Uma para a Darlene e depois outra para o Bruno. Darlene, você disse que as pessoas, elas conseguem, né, fazer uma escolha, né? Porque o ser humano nasceu depravado, só que é como se Deus deixasse o ser humano livre para poder escolher o mal, né? Pelo que eu entendi, foi isso que você quis dizer. Sim, é o que a gente chama de livre agência. Então, nós temos a liberdade de escolha. Mas nós nunca iremos a Deus sem que Ele antes venha a nós, tá? Então, também a pessoa não está lá na sala da casa dela e do nada fala, vou aceitar Jesus. Não. Vai ter um processo. De alguma forma, o Espírito Santo vai ter com essa pessoa. Seja através de um evangelismo, seja através de uma pessoa passando na frente da igreja ouvindo um louvor e sentiu a presença de Deus, seja através de uma oração, ou seja até mesmo através de igrejas que para nós não sejam tão normativas. Por exemplo, uma igreja católica, a pessoa pode ir ali para um encontro com Deus real no meio de uma missa. Então, de alguma forma, o Espírito Santo vai chegar a essa pessoa. Sozinha ela não tem força. Mas quando o Espírito Santo entrar na vida dessa pessoa, ela vai sentir esse impulso da graça, que é irresistível, mas ela vai ter esse impulso para aceitar ou não. Então, é o momento que ela pode escolher. Trazendo aqui para a Bíblia, vou pedir para vocês abrirem, por favor, em João, no seu capítulo 6, versículo 44. João 6, 44. Como vocês podem ver, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus. Ou seja, a pessoa ela pode aceitar a glória que vem um dos outros, mas ela não está tendo essa capacidade de aceitar a glória que vem de Deus. O que dá o sentido que nós temos a permissão para aceitar. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusará é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Aqui Jesus está falando a respeito dos judeus, né? E a gente sabe que os judeus eram o povo escolhido, tá? Antes de nós somos enxertados ali na água. Era o povo escolhido. Esse povo escolhido, eles decidiram, por escolha própria, rejeitar a Jesus. E aí Jesus está falando, vocês estão crendo em Moisés e não em mim. E quem é o penhor da nossa salvação? É Jesus Cristo. É Ele que vai nos trazer a salvação. É Ele que vai nos encaminhar para o caminho da salvação. E eles decidiram, por escolha, Moisés. E aí eles estão escolhendo a lei. É uma decisão deles, a gente já sabe como que será o futuro de todos aqueles que não escolherem a Jesus. Então, aqui você já consegue observar. Era o povo escolhido de Deus. Deus já tinha um plano específico para ele. Nós somos os gentios. Se não falar sobre o gentil, a igreja e Israel, muitas pessoas não vão entender. Israel, gente, é o povo que Deus escolheu. Os gentios são o povo que estava ali, apartado de Israel, os gregos, os que estavam de fora. E a igreja é o ajuntamento daquele israelense que decidiu escolher Jesus e daquele gentil que também ouviu a palavra e escolheu a Jesus. Então, esse é o fundamento da igreja. E aí, quando a gente olha para o povo de Israel, que era um povo selecionado por Deus, eles escolheram rejeitar. O próprio Cristo fala, eu gostaria muito de, como uma galinha, cobrir vocês com minhas asas.
mas vocês têm me rejeitado, vocês matam os meus profetas que eu envio para falar sobre as boas novas. Certo. Antes de passar para o Bruno, fazer pergunta para o Bruno, tá? Daniel, eu vou deixar uma outra pergunta para você já responder. Eu quero que você me fale do versículo 37 lá em cima, né? Que diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Depois fica uma questão para você responder, tá? Sobre essa questão que você falou da liberdade, só que aqui parece que as pessoas só veem a Jesus porque o Pai deu essas pessoas para Jesus. Tem o contexto de cima fala isso. Depois que fala esse contexto aqui, lá embaixo vai falar que as pessoas escolhem. E aí, como é que a gente concilia a soberania de Deus na parte de escolher e a ação não? Então, uma pergunta para você responder depois. Bruno, você disse que as pessoas nasceram totalmente depravadas, né? E essas pessoas não podem escolher a Deus, né? Então, o que eu percebi aqui, né, tanto da sua visão como da visão da Arlene, é que até o ponto em que Deus vem para salvar, está todo mundo de acordo. Só que a partir do momento que Deus salva, é que começa o problema. Por quê? Porque antes a pessoa não podia chegar a Deus porque a pessoa estava morta. Só que ela foi reavivada por Deus, né, nasceu de novo, e a partir desse momento ela vai escolher, né, pelo que eu entendi da sua visão, e pela visão do Bruno, a pessoa realmente foi chamada por uma graça irresistível de Deus, e essa pessoa automaticamente já respondeu aquilo que Deus tinha predestinado. Só que, Bruno, eu quero fazer uma pergunta. O que me dizer, então, daquele texto em que, eu não vou me lembrar agora, mas acho que em Ezequiel, em que Deus dá uma oportunidade para um rei se arrepender. Eu vou pedir para, enquanto estou aqui, tá, se alguém de vocês puder pesquisar sobre isso, eu me lembro que era mais ou menos assim, tinha um rei, o rei ia morrer, e Deus chegou nele e falou, olha, eu vou te dar uma oportunidade de você... o profeta foi na casa do rei e falou, hoje você vai morrer. Ou seja, provavelmente, na visão ali da história, aquele rei estava condenado já, porque o decreto de morte é um decreto de juízo. Não era somente um rei fisicamente, mas espiritualmente também. Só que aí, meio que parece que Deus se arrepende e Deus volta atrás. Não, mas ele orou e ele se arrependeu, então eu dou mais 15 anos para você viver. E onde que entra a salvação nessa questão? Porque se o cara não pode escolher, nesse momento o cara orou e Deus ouviu a oração dele. Deus meio que voltou atrás. Então Deus não condenou ele. Bom, vamos lá. A gente usa como resposta o próprio texto de João, capítulo 6, 37. Todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Vocês podem... debate entre vocês, gente. Não, eu estou aqui só para... Nesse caso, a gente pode levar em consideração a era da lei, né? Onde o sacrifício que era feito para expiar os pecados eram feitos, e como ela mesma disse, depois era um sacrifício limitado, né? Não era um sacrifício eterno. O que pode ter acontecido, para que Deus possa ter dado uma outra oportunidade, ele realmente percebeu que em seu coração ele perseverou na fé, e ali ele deu mais uma oportunidade para que o juízo não caísse sobre ele. Mas aí seria um juízo imediato, ou seja, um juízo que não tem nada a ver com salvação, ou seria um juízo ali para aquele momento, para aquela circunstância? Seria um juízo para aquela circunstância, né, por cada lei. Tá. Então, Darlene, se você quiser comentar sobre... Não, só uma dúvida. Você falou que seria um juízo para aquela circunstância por conta da lei. Mas na lei havia salvação ou não? No período da lei, no período do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, antes que o Novo Testamento fosse imputado em nós, existia salvação? Existia, porém era limitado, né, pela expiação dos pecados, através do sacrifício e também através do cumprimento da lei. Mas ainda assim Jesus fala que ele quer misericórdia, não sacrifícios, que significa que os sacrifícios eles não eram suficientes. E quando a gente vai lá para Hebreus fala os seus sacrifícios não eram suficientes para a salvação. Por isso que a lei ela é tratada tanto em Gálatas como em Hebreus como um aio, né? Como um apoio só. Ela não vai curar você do seu problema na perna, ela só vai te ajudar. Entendeu? Ela só levava até o que é a nossa salvação, que é a fé. E aí que entra o plano da salvação. Ele tem que ser exercido por meio de fé. Sem fé é impossível que o plano da salvação ocorra.
Então, o problema da lei é que as pessoas usavam tipologias, né, textos, para reforçar uma falsa crença, tanto que eles não acreditavam. O judeu ele estava ali debruçado nas escrituras, nos textos sagrados, 2 minutos depois ele estava criando um altar para adorar um deus mítico. Então, a lei ela era ineficaz porque exige fé, e a partir do momento que exige fé, exige decisão, não exige? Existe. Então a gente caminha... De uma forma existe. Pode comentar, Bruno. A partir do momento que existe salvação, você falou que existe fé. Existe fé e existe uma opção. Tem uma decisão. Eu tenho que escolher acreditar. A crença ela vem de uma escolha, ela vem de uma decisão mental também. Se eu não mentalizo que Deus existe, eu não tenho fé. Se eu não construo essa fé, eu não tenho a salvação, porque a salvação ela vem por meio da fé, ela não vem por meio de obras. Sim, porém, como eu já falei, é como se fosse um imã que nos atraísse. Então, se Deus permitiu que você chegasse até aquele local, Ele tinha todo um plano antes para que você fosse atraído por esse meio, para que daí a fé crescesse em você. Como diz a parábola do semeador, a fé ela persevera mesmo sem escolher, porque a semente é jogada, tudo vai depender do campo que cair. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. O texto ele está falando, e quem vier a mim, ou seja, o Pai deu os filhos, porque Jesus a gente crê num plano de salvação que é para toda a humanidade, não é uma expiação limitada, é uma expiação que ela é para toda a humanidade. Tanto que João 3,16 fala que ele amou o mundo de tal maneira. Ele não amou um certo povo, o mundo que crê, ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, o Pai entregou a Jesus a todos. No momento da salvação, o mundo inteiro foi entregue nas mãos de Jesus. Mas só vai a Jesus aquele que decide. Ou seja, voltando aqui para o texto. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier, eu jamais rejeitarei. Então, quem vier, ou seja, aquele que escolheu ir, ele não vai rejeitar. Mas não está dizendo no texto que todo aquele que o Pai der, obrigatoriamente vai. É o e quem vier. Mas aí tem uma coisa importante ressaltar, que eu estou aqui só jogando, tá? Vocês respondem. Mas pelo que eu entendi, a ação primária é do Pai. Sim. Se o pai não agir, as pessoas não vêm. Com certeza. Tem que ter uma ação, então, mas tem que ter uma reação. Sim, mas aí entra a questão do Bruno, né? Que o Bruno disse que, assim, gente, a gente tá falando aqui, a gente vai entrar nesse meio, só que assim, basicamente, a visão que ambos têm aqui, né? É uma visão arminiana e uma visão calvinista, para ficar claro para vocês que estão nos assistindo, tá? Para vocês entenderem melhor isso daqui. Então, a Darlene tende para o lado mais arminiano, o Bruno para o lado mais calvinista. Mas, Darlene, em Efésios capítulo 2, diz que a fé é dom de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Se a fé é um dom de Deus, como que o homem precisa ter fé para crer em Deus se a fé vem de Deus? E aí você mesmo já respondeu a pergunta. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que a gente escuta a palavra de Deus, é esse despertamento da fé. E aí a gente vai responder a fé com fé. Se não houver esse despertamento, por isso que a gente fala totalmente depravado, e aí vem o primeiro plano da salvação, é Jesus entrar de alguma maneira na vida dessa pessoa, vem através da palavra. Essa palavra ela vai produzir fé, e eu tenho que corresponder a essa fé com fé. Se eu não tiver dentro de mim um espírito que responda a essa fé, eu nunca vou conseguir entrar no plano da salvação, e aí eu volto para a minha fase carnal. Quando a gente fala de arminianismo e calvinismo, a diferença está só na forma como a gente crê que o processo acontece. Porque para nós arminianos é totalmente depravado. De alguma forma o Espírito Santo fala conosco e a gente cai num arrependimento. Depois desse arrependimento a gente adentra no plano da salvação, porque aí é o momento que realmente há a expiação de pecados e aí a gente tem a participação no plano da salvação. Para o calvinista, Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, da mesma maneira, éramos totalmente depravados, só que aí tem um espaço de tempo onde está a eleição incondicional.
que é o momento que há essa eleição incondicional de Deus selecionou aqueles que estão para a salvação. E aí não quer dizer também que Deus selecionou os da perdição, né? Porque muitas pessoas, infelizmente, julgam o calvinismo muito mal, falando, Deus selecionou aqueles que vão para a perdição. Não, aqueles que não foram selecionados para a salvação, infelizmente, caem no campo da perdição. E aí também cabe definir um pouquinho o arminianismo. Gente, arminista não acredita que, o pecado de Adão e Eva não corrompeu a raça humana. Corrompeu sim. Tá? A raiz do pecado está em nós, na raça humana em geral. As pessoas confundem muito com Pelágio, que foi um homem que ele teve momentos da sua vida que ele foi inspirado por Deus, mas em algum momento ele se perdeu na sua pregação. E aí Pelágio trouxe que o homem ele nunca foi corrompido pelo pecado e que quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus tirou o pecado do mundo, então o pecado não existe mais. Não, o arminianismo acredita que sim, o pecado existe na raça humana e que infelizmente ele corrompeu. E a gente é incapaz de ir até Deus, a não ser que ele venha através da sua palavra. Entendi. Bruno, você vai ter 5 minutos para responder a Darlene. Em Romanos 9, 11, o autor coloca assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Bom, Romanos 9 deixa bem claro para a gente, né, que a salvação é dada apenas aos que ele chamou, sendo judeus ou não. Fomos ali pelo nosso meio, pelo plano de salvação ali, fomos escolhidos por Deus para que sejamos atraídos pela graça. O ser humano ele não tem essa capacidade de escolha, como você bem disse, né? Que o ser humano ali ele é atraído, né, até um lugar onde ele vai ter essa experiência de fé. Essa experiência de fé ela não vai caber ao ser humano, porque o ser humano é fraco, totalmente depravado. Sendo Deus totalmente perfeito, ele, em sua imensa graça, ele faz com que floresça no campo fértil da pessoa que ouviu. A pessoa que ouviu, se converteu, caiu e não voltou mais, a gente pode... Não necessariamente assim, ela teria nascido de novo, né? Ela só estava aí sendo meio que simpatizante da igreja, mais ou menos isso. É aquela coisa, né? Ela viveu entre nós, ela comeu da mesma comida que a gente, ela teve algumas experiências, porém ela não foi uma de nós. Ela não foi verdadeiramente uma de nós, deixando assim bem claro que ela não foi salva. Darlene, antes de você responder o Bruno, eu te fiz uma pergunta, eu queria ver se você tem a resposta, né? O Bruno acabou de falar sobre a questão que você colocou muito bem. O que parece que está em jogo realmente é até a questão da pessoa ser salva. Mas eu queria saber de vocês dois, né? Primeiro de você, depois do Bruno. O que acontece, por exemplo, eu estou num culto, ouvi a palavra. O que acontece nesse momento? Que eu ouço a palavra e creio. A fé que eu creio, ela está vindo de mim, porque eu ouvi a palavra, eu estou crendo que aconteceu, ou é Deus que está depositando a fé em mim, e aí a partir do que Deus está fazendo em mim, automaticamente desperta os meus olhos, caraca, é isso, eu sou um pecador. Então eu não tenho possibilidade nenhuma do cara recusar. E aí eu gostaria que vocês respondessem. A fé, ela vem de Deus, ela é um dom de Deus. Não tem como a gente criar a fé, não tem como a gente produzir a fé. Ela vem de Deus, mas ela vem através da palavra. E aí é nesse momento que Deus nos dá esse presente. No momento que Ele nos dá, cabe a nós aceitar ou não. Eu posso virar para uma pessoa e falar, toma esse celular aqui, você quer? Aí a pessoa pode ter um iPhone e falar, desculpa, o seu Android aí, o simples Android eu não quero. Então vai da pessoa aceitar essa dádiva que Deus nos presenteou ou não. E ela não deixa de ser um presente de Deus e
não é por isso que a fé da salvação ela não vem por meio de obras, né? A gente tem tipos de fé, mas quando compete a fé da salvação, ela não é nossa. A fé pela cura de milagre é nossa, mas a fé da salvação ela é um dom que veio de Deus e não vem por meio de obras. A salvação ela vem por meio de fé. Aí, Darlan, a gente tem, por exemplo, um texto que parece dizer o contrário do que você disse. Né? E eu vou deixar essa pergunta para você escrever aqui, que eu vou ler primeiro, tá? Que lá em João 17, versículo 1 e 2, diz o seguinte: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Ou seja, parece aqui dá a entender, pelo menos no contexto, que toda a ação é de Deus. Porque primeiro ele fala que a autoridade que foi dada sobre Cristo, o Cristo tem autoridade sobre toda a humanidade. Automaticamente diz que ele concede a vida eterna a todos, que o Pai deu. Então dá a entender que toda a ação vem de Deus. E aí ele fala, a vida eterna é essa, reconheçam a ti e tal, e aí tem todo mundo embaixo. E aí fica essa questão para você responder depois, e eu queria que o Bruno também respondesse sobre essa questão. E agora eu quero saber de você, Bruno, como que acontece a questão em que nós estamos na igreja, eu não sou um cristão, eu ouço a palavra e eu creio. O que acontece? Legal. De novo eu cito a parábola da semeadura, né? O solo ele não escolhe aonde ele vai estar. Quem escolhe é a pessoa que vai preparar o arado. Logo, a pessoa que vai preparar o arado, ela chega até o solo, ela ara, ela faz toda a preparação e ela vai jogar semente. E dali ela vai cuidar, ela vai adubar, ela vai regar. Então, quando uma pessoa que não é crente e ela chega até um lugar e escuta a palavra de Deus e crê, como a Darlene disse, que é um dom, eu posso também comparar ela como uma semente, onde Deus coloca a semente e ela brota através do serviço de Deus, através de Deus ali onde como se Deus cegasse a semente, se Deus fizesse tudo, isso, né? Porque não depende do homem fazer a planta crescer ou germinar, então ela germina naturalmente, porque alguém está ali pegando. E ali todo o trabalho é de Deus. Entendi. Bom, Bruno, você falou isso pra mim, só que aí eu quero deixar uma pergunta contra o que você disse. Por exemplo, a gente tem o exemplo do jovem rico. Pelo que a gente entende na parábola, que o jovem rico foi alguém que chegou muito perto do reino de Deus. O próprio Jesus fala isso. Você chegou perto do reino de Deus, você não está longe do reino de Deus. Porque ele falava que guardava os mandamentos, né, que seguia toda a lei. Mas ele escolhe não seguir a Cristo. E Cristo dá a oportunidade para ele, ó, estou aqui, ó, larga tudo que você tem e me segue. Só que o jovem rico não segue. E aí? Ele não estava predestinado a ser salvo? Não, porque nem todo que guarda o mandamento, nem todo que guarda a lei, e nem todo que é bom é salvo, porque isso vem das obras, como diz em Efésios 2, 8 e 9. Não foi um dom de Deus. Então, a partir do momento que ele rejeitou, não foi uma escolha. Ele já não queria. Mas o fato dele não querer não é uma escolha dele. Porque Cristo chama ele, né? Cristo fala, Sim. olha, deixa tudo que você tem e me segue. Vende tudo que você tem. E ele escolheu, por escolha dele, não ir. Parece, dá a entender que o jovem rico escolheu não seguir a Cristo. Então, eu acho que meio que apoia o que a Darlene disse, né? De que, pelo menos foi o que eu entendi nesse texto aqui, de que a pessoa tem uma opção de escolher ou não a salvação. Porque a pergunta que o jovem faz para Jesus é: o que eu farei para a vida eterna? Então aqui está falando de salvação, não está falando de uma coisa terrena. E Jesus dá a escolha para ele: olha, vá, vende tudo que você tem, vem e segue. E aí o jovem escolheu não seguir. Aqui no versículo 18, o autor, Mateus, né, parece que coloca as coisas como fruto das obras, né? Aí a gente cai
a gente cai em Efésios de novo, né? Onde a fé ela não vem por obras, mas pela fé. E aqui a gente pode colocar também, né, a pergunta que é a questão maior de tudo, que deixa toda essa dúvida, né? Se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem e depois volta e segue. O jovem rico, ele não tinha sido escolhido, ou ele não tinha sido predestinado. Ele, como, se não me engano, ele era... Agora me fugiu a palavra. Fariseu, muito obrigado. Ele vivia como um religioso, né? Fariseu, hoje vamos colocar nas palavras de hoje, um religioso, né? Onde ele obedece tudo, ele vive conforme a religião, porém ele não tinha realmente a perseverança do salvo, né? A perseverança de quem tem a real fé. E isso pode encaixar um pouco, né, a questão da escolha, porque a gente tem lá em João capítulo 6, onde Jesus disse ser o pão da vida, né? E tem toda aquela questão da vida eterna, inclusive vai tratar da vida eterna em João 6, em que muitos se escandalizaram e abandonaram Jesus, naquela página também, né? Então... Que demonstra que Jesus estava apresentando o plano da salvação e essas pessoas decidiram usar o plano da salvação dando as costas para ele. E aí Jesus pergunta, em certo tom de ironia, né, para os discípulos: e vocês, para onde vão? E aí... Mas aí, eu acho que nesse mesmo capítulo, Jesus usa uma palavra que ele diz assim: olha, vocês não creem porque não foi revelado para vocês, Deus não revelou para vocês isso, Deus revelou para os pequenos. Então dá a entender também, Darlene, que Deus revela para algumas pessoas e outras não. Mas aí a gente entra num campo sobre o que seriam essas revelações, né? Porque Deus realmente revela algumas coisas para uns e outros não. Um exemplo disso a gente não sabe se todos os discípulos tiveram a revelação que João teve de Apocalipse. Deus decidiu revelar a João e a gente sabe que houve uma revelação a Paulo, mas os demais discípulos não. E não quer dizer que os discípulos perderam a salvação. Revelações da palavra nem sempre vão entrar no campo de salvação. Às vezes Deus vai revelar uma certa palavra para um e para outro não, e é uma escolha dele porque a soberania é dele. Mas não cai no campo de salvação, cai no campo de espiritualidade, noção bíblica. Mas aqui, só para complementar, tá? E eu não estou debatendo, tá? Só estou jogando aqui para complementar aqui. Mas aqui no texto, está falando de vida eterna. Não, esse texto especificamente é vida mas eterna. aí, nesse texto aqui da vida eterna, uns não aceitam. E aí Jesus fala por que depois dos discípulos. Porque eles perguntam depois. Jesus fala, olha, eles não creem porque eles não são de Deus. Jesus fala isso para os fariseus também, vocês não creem porque vocês não são de Deus, vocês são do diabo. Mas esse mesmo texto, Pedro responde Jesus falando: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Ou seja, Jesus virou para os discípulos e falaram: por que vocês não me abandonam? E eles se responderam: porque nós vamos aonde tem vida eterna. Mas aí Jesus diz: mas não foi eu que vos escolhi os 12? E aí? Fica uma dúvida aí. Tá bom? Mas enfim, eu não sou debatedor, tô aqui só jogando a lenha. Então, galera, se você quiser responder a pergunta que eu fiz pra você, aí eu te amo. Com certeza. Essa pergunta a gente tem que sempre lembrar que todo texto ele tem um contexto. Ele não posso isolar um versículo, até porque a Bíblia não foi escrita com versículos e capítulo, ela foi escrita em pergaminhos, então ela tinha um contexto completo. E aí, o contexto de João 17, eu trago aqui uma abordagem muito interessante que Jesus está fazendo uma oração para os discípulos, e lembrando que os discípulos eles são um caso à parte, porque os 12 foram separados realmente por uma eleição incondicional. Os 12 eles têm uma separação ali diferente, porque é uma separação ministerial, eles não tinham direito de escolha no campo do ministério deles. Calma aí, então você está querendo dizer que há uma eleição incondicional exclusiva para os 12? Para os 12. E os outros eleição incondicional? Os 12 é incondicional e para os demais é condicional. Então existe a eleição incondicional? Para os 12 só. E por que só para eles? Porque Deus, a gente não pode entrar no plano perfeito de Deus, né? Mas Deus tinha um plano específico para eles. Tanto que Judas, o próprio Salmo, já vai citar que o filho da perdição estava escolhido desde o início. Então, os 12, eles têm uma experiência diferente. A gente também não pode virar para o Bruno e falar: Bruno, por que você não tem a mesma experiência de Paulo?
Porque Paulo foi Paulo. Eu não posso virar para uma pessoa e falar, por que você não teve a mesma experiência de João? Entra ali num local cheio de óleo quente e vê se você vai sair vivo. Então, porque personagens da Bíblia viveram experiências com Deus diferentes. E essas situações foram seletas. Dos 12 foram seletas por Deus, porque Deus tinha um plano para eles. Mas aí os 12 poderiam perder a salvação? E eu também queria Um deles colocar... perdeu. Vamos... Assim, gente, ó, eu vou ficar quieto porque eu tô quase debatendo com ela aqui. Mas enfim, eu vou Um deles foi chamado por Deus e ainda assim eu vou deixar perdeu pro a Bruno. salvação. Bruno, a sua resposta pode olhar. Não, mas eu tinha que trazer ainda a sua. Não, é verdade. É verdade, pode falar. Desculpa. Não, mas ele está orando ali pelos seus discípulos e ele estende essa oração pelo mundo inteiro. E ele fala, minha oração não é apenas por eles, ou seja, eles, os 12. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da minha mensagem, para que todos eles sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles agora que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba, ou seja, para que o mundo saiba que tu me enviastes. A noção que Jesus veio para que o mundo compreendesse que Ele é Deus, não para aqueles que Ele escolheu. E os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os meus, que tu me destes, estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que tu me deste, porque tu me amaste antes da criação do mundo. Aqui a gente observa que, primeiro, o plano da salvação, ele veio para o mundo. Ele foi enviado para o mundo. O versículo 18 fala, assim como enviastes ao mundo, eu os enviarei ao mundo. Ou seja, Jesus foi enviado não para um grupo específico, não para que um grupo específico cresça, mas para que o mundo inteiro acreditasse. Foi uma escolha do ser humano decidir aceitar que Jesus veio, que ele não foi um mero profeta, como os judeus acreditaram, e aí nós voltamos para o plano da salvação, que era para os judeus. Eles decidiram que ele era um mero profeta, ele era um mero João Batista, e não escolheram a salvação, o plano da salvação em si. E aí, eu trago Romanos 9, que o Bruno trouxe um texto, e aí, novamente, texto tem que ter contexto. O contexto aqui de Romanos 8, 9 e até o capítulo 1, você está falando sobre os judeus. Tanto que aqui chega no versículo 25 e fala, como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Quem não era amada? Nós, gentios. Então ele já está estendendo o plano da salvação. A princípio o plano da salvação era para um grupo seleto, esse grupo não aceitou, então ele estendeu o plano da salvação para quem iria aceitar, mostrando novamente que existe uma questão de aceitação. E acontecerá que no mesmo lugar em que se declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías clama com relação a Israel, embora o nome dos israelitas sejam como a areia do mar, apenas os remanescentes serão salvos, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Ou seja, apenas os remanescentes, aqueles que permanecerem na fé. E Deus, ele veio claramente para o povo de Israel. Ele separou o povo de Israel. Ele levantou Abraão com um único foco de criar um povo que fosse seu. E ele ainda prometeu a Canaã. E eles não tiveram acesso a Canaã porque eles não fizeram o seu papel dentro da promessa. Tanto que lá em Hebreus vai falar sobre os filhos, os pais da fé, e que eles um dia vão ver a Canaã espiritual. Porque o próprio Moisés mesmo, que era também pertencente à Canaã espiritual, e a Canaã terrena, ele nunca pisou lá. Ou seja, houve um plano de Deus para salvar e escolher esse povo não tomou esse plano da salvação, esse povo rejeitou, e infelizmente eles não foram salvos. E aí os remanescentes, aqueles que permaneceram na fé, serão salvos. Então você viu que o texto lá atrás estava falando sobre a soberania de Deus. Deus não deixou de ser soberano só porque algumas pessoas não aceitaram a Ele. Ele continua sendo soberano. A gente cai lá em João 17. Jesus está orando pelo mundo inteiro. O mundo inteiro vai ser salvo? Infelizmente não. Antes fosse, mas infelizmente não. E aí, mesmo assim, continua Deus sendo soberano, continua Jesus sendo soberano, mas é uma questão de escolha. O mundo escolheu não aceitar Jesus. Os judeus escolheram não aceitar Jesus. Antes, Jesus queria colocar eles ali embaixo das asas. Eles não escolheram, eles mataram os profetas. Mas
em vez de fazer uma pergunta, o mundo não jaz no maligno? Por isso, houve essa rejeição? Não por uma questão de escolha. Calma aí, rapidinho. Bruno, eu quero te dar um tempo para você responder a trocadilha, por favor, antes de você fazer a pergunta para ela. Então, se você quiser responder o que ela disse agora, você pode ficar à vontade de responder de acordo com o texto que ela leu aqui. Mas se eles fazem o mundo jaz do maligno, acho que acaba sendo uma resposta. Assim, se você quiser dar uma resposta mais complementar, tipo, falar um pouco mais, você pode ficar à vontade, tá? Sim. Como disse, o mundo jaz no maligno. Não foi uma questão de escolha, foi uma abrangência que a partir do momento que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, houve uma abrangência e não uma escolha para nós, né? Já estava previsto no livro da vida, onde o próprio Deus escreveu, né, que eles iriam o rejeitar, assim como Judas o rejeitou, né? Então fica a minha pergunta: o mundo jaz no maligno, isso não atrapalha um pouco? Olha, como a gente observa, né, o mundo realmente jaz no maligno, todos estavam depravados, e é por isso que ele veio ao mundo, porque o mundo estava perdido em si mesmo, não tinha como o mundo se salvar, o mundo caiu em total depravação quando Adão decidiu comer o fruto, decidiu Eva, né? Vocês não é bom ouvir porque é mentira. Quando ele decidiu. A mulher falando, tá? Não somos nós. Não somos nós. Não somos nós. Eu vou vai ter uma foto minha machista. Mas quando Adão decidiu ouvir a Eva e comer do fruto, o mundo caiu em depravação total. E aí veio o plano de Jesus Cristo para resgatar este mundo do pecado. Então há um resgate, porque se a gente ficar só no mundo de asa maligno, nem nós seremos salvos. Por quê? Nem nós seremos salvos, a gente não está no mundo. Então, mas não somos dele. E como a gente decide não ser dele? Quando nos tornamos filhos. Você falou, os seus os rejeitaram. Rejeição não é uma escolha? A partir do momento que eu rejeito, eu não estou tendo uma inteligência para falar, não quero. Eles sabiam da bondade de Deus. E milhares de vezes os judeus fizeram isso, né? Jonas teve que ir a Nínive seria salva. Nínive escolheu aquela mensagem, Nínive acreditou na mensagem. Jonas subiu lá e ficou tentando assistir se a cidade ia ser queimada em fogo, que era o que ele queria, né? Mas graças a Deus que não foi, só que alguns anos depois o que aconteceu com Nínive? Caiu de novo. Por quê? Porque o mundo realmente jaz no maligno. Só que há aqueles que vão crer e perseverar na fé. Marlene, só puxar um pouquinho aqui pelo que você falou, é muito importante. Só que tem um pequeno detalhe, né? Se a gente pegar realmente o contexto inteiro do livro de Romanos, lá do capítulo 1 até o capítulo 9, a gente vai ver que, pelo menos no capítulo 1, fala que todo mundo é depravado, todo mundo caiu. Só que no capítulo 3 de Romanos, fala que tanto o judeu como o gentil está no mesmo barco. Ou seja, Paulo fala o que para eles? Não é porque você é judeu que você é melhor que aquele que é gentil. E aí, você falou da questão do nacionalismo, né? Por eles serem judeus, filhos da promessa. Só que Paulo fala, nem todo aquele que se diz judeu é de fato judeu. Quem que é o verdadeiro judeu? Aquele que crê no Filho de Deus. Então aí a gente faz uma distinção de que não é porque eu sou judeu ou sou da igreja tal, que de fato isso aqui se encaixa, tipo assim, eu sou salvo. Que é no caso dos judeus, né? Eles se justificam por isso. Eu sou judeu, eu conheço a Deus, então eu estou salvo, o mundo não está. E eu quero te corrigir só em uma coisa, tá? Que você disse que a oração que Jesus fez no capítulo 17 é para todo mundo. Não é. É para 3 grupos de pessoas. Para os discípulos, para aqueles que haveriam de crer, e ele ora por todos aqueles que vão crer. Não para o mundo inteiro. Tanto que ele fala, eu peço por estes e não pelo mundo. Se você for ver lá. Ele fala assim, que pede por aqueles, mas não pelo mundo todo. Só corrigindo aí, só para a gente não... Mas enfim, Bruno... Pode... Não, mas só completando, né? Houve muito a palavra crer em todo o seu diálogo, tá? Então, assim, os judeus que crerão, o mundo que crerá, então, não tira a iniciativa da fé, né? Não tira a iniciativa do crer. E o crer, para mim, tanto o rejeitar quanto o acreditar, é uma decisão, tá? Não deixa de ser escolha. Quando os judeus os rejeitaram, foi por isso que eles não entraram no plano da salvação. E os judeus que decidiram crer, ou seja, eles decidiram crer, eles entram dentro do plano da salvação. Tanto é que Paulo, pelo menos, acho que é em Hebreus 11, né? Eu não sei se é Hebreus 11, que Paulo fala que ele queria muito que as pessoas, que os judeus crescem, que eles se tornassem filhos, né, de Deus de fato, mas enfim, é uma questão como eu estou debatendo, eu não vou entrar nesse assunto. Então, Bruno, pode ir. Bom, essa parte do rejeitar, né?
assim como Judas estava predestinado a rejeitar Cristo, e assim também como naquela passagem onde o próprio Cristo passa no meio de uma multidão, onde ele é recebido com ramos, né, ele passa na jumentinha ali, onde ele é Hosana nas alturas, né? Ali estava previsto também que o povo rejeitaria, né? Então, logo, essa questão de rejeição já estava previsto, se não me engano, em Isaías, onde ele fala do Filho de Deus, né? Logo os judeus que os rejeitaram já estavam ali, previstos pelo profeta Isaías. E houve uma abrangência para nós, que, como o próprio Rocha disse, né, estávamos no mesmo barco. Naquela época, uma questão histórica, existiam pessoas que não eram judeus e se convertiam ao judaísmo, né, à lei de Moisés, e ali eram circuncidados, né, e enxertados ali no corpo. E é isso. Aí falando só um pouquinho sobre isso que você trouxe, primeiro esse povo teve que acreditar, né, para eles serem enxertados dentro do que é o campo do judaísmo e eles serem pertencentes da família de Deus. Então, tudo isso, a gente traz todos esses temas, mas o centro e o foco desse tema é que existe um momento que Deus permite essa escolha. Em algum momento, no meio dessa caminhada, Deus permite essa escolha. E aí, quando a gente fala que estava previsto não é determinado. A gente acredita que Deus é presciente, né? Em nome de Jesus. Deus é onipotente, Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Está nas mãos dele o tempo, né? A gente que tem essa compreensão de tempo diferente, presente, passado e futuro. Para Deus, está tudo em um campo só. Tanto que Salmos vai citar aqui, né? Enquanto para nós é 1000 anos, não, para nós é um dia, para Deus é 1000 anos, né? É o oposto. Sou péssima, desculpa com citações, tá, gente? Mas para Deus o tempo ele não é igual para nós, né? Uma coisa muito relativa, muito contabilizada. E ele é presciente. Então ele já sabia que isso ia acontecer. Não quer dizer que ele determinou o que iria acontecer. Ele apenas sabia. Em nenhum momento ele determinou que aquele povo específico iria aceitar. Ele tem a presciência que aquelas pessoas iriam aceitar. Tanto que a salvação agora é aberta para a igreja, ou seja, para o gentil e o judeu que escolheram a Cristo. E isso tudo é baseado na presciência de Deus. Dessa predestinação, tanto que vai citar lá em Pedro uma predestinação baseada na presciência de Deus, no pré-conhecimento de Deus, e não em uma determinação. Deus não falou, a Darlene vai ser salva. Ele falou, a igreja vai ser salva, e a Darlene pode ser parte dessa igreja. Antes de Bruno responder, Darlene, você falou da questão da escolha da salvação, né? Que a pessoa tem que ter fé para crer, né? E realmente a pessoa precisa ter fé. Só que uma coisa que me pegou muito, tá? Eu vou ver essa muito Bruno depois, é o texto de, eu quero que vocês abram o papel comigo, de Efésios capítulo 2, versículo 8, que fala da fé. Esse texto aqui diz, basicamente, o texto por si mesmo, né? A gente lê o texto na sequência, o texto já deixa lógico que a fé é um dom de Deus, somente de Deus. O texto diz assim, porque pela... eu vou botar um pouquinho lá em cima, no versículo 1, diz que Deus deu a vida quando eles estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Então Deus deu. Então quem é o agente aqui é Deus. Deus deu, eles estavam mortos, mortos faz nada. E em seguida diz, vocês no outro tempo andavam segundo desse mundo. Segundo a pista do ar, tal. Entre eles também todos nós, ou seja, incluindo a raça humana inteira, tanto Paulo como a raça humana inteira, também andávamos na nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira como os demais. Mas, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados e transgressões, deu-nos a vida juntamente com Cristo, pela graça que são salvos. Aí, eu já vou pular para o versículo 8, porque essa é a questão da graça. Veja bem. E aí, aqui fica para vocês dois, tá? Discutirem sobre isso. Eu quero que vocês respondam entre vocês, tá? A visão de vocês sobre isso, para a gente finalizar aqui, para realmente saber se a gente é salvo ou não. Ó, diz assim, por quê? Pela graça vocês são salvos. Beleza, vocês são salvos pela graça. Isso aqui ninguém questiona.
A questão está no que acontece depois. Por quê? A palavra que ele usa é mediante a fé, ou seja, tem um mediador entre a graça, que é a fé. Sim. Então, primeiro tem a graça. Só que a fé é o mediador, porque ele fala que mediante a fé. Então, o que está em jogo aqui é a fé, não somente a graça. A graça é disponibilizada, só que precisa da fé. Só que ele vai dizer, continuar dizendo no versículo 8, que isto não vem de vocês. É um dom de Deus. E o que não vem de vocês? Aí eu queria que vocês, se vocês puderem me responder. A graça ou a fé? Porque eu queria entender aqui é que a fé não vem da gente, porque diz que a fé está logo depois, né? Primeiro vem a graça e logo em seguida diz que tem a fé. Mas a fé que está antes não vem de vocês, é um dom de Deus. Então, eu vou concluir aqui, tá? O pensamento total. Então, eu quero que vocês tentem, né? Na possibilidade de vocês responder essa pergunta. Se a fé é um dom de Deus para a salvação, como que Deus me dá fé para mim crer? E eu sou responsável se eu creio ou não, sendo que Deus deu a fé. Porque está falando claramente que a fé vem de Deus, não é minha. E depois, lá no versículo 9, vai dizer que não é por obras para que ninguém se glorie. Pois somos discípulos dele e tal, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus nos chamou. Aí o Caderno falou. É aqui que eu queria chegar, tá? Que é o ponto, aí eu vou jogar para você. Porque aqui dá a entender, primeiramente, que a salvação é pela fé, beleza, veio de Deus. Mas, ao mesmo tempo, lá no versículo 10, aí eu volto para você. Diz que fomos feitos por Deus, criados à sua imagem, para as boas obras. Então aqui envolve um pouco da ação humana, parece envolver um pouco da ação humana também, não somente a fé. E continua dizendo, as quais Deus, de antemão, e aí parece que encaixa com o que a Daniela falou, que Deus já tinha previsto, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Dá a entender que ao mesmo tempo que Deus dá a fé, Deus também já tinha previsto e preparado esse caminho para o homem escolher. Então parece, pelo menos nesse texto, que as duas coisas estão andando juntas. Parece que é uma coisa distinta. Eu queria que vocês respondessem para finalizar. Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, Ele não deu uma escolha. Ele mostrou o único caminho que de antemão Ele preparou para que possamos seguir esse único caminho, como diz aqui, né? Sim, obras, a fé, ela tem que ser acompanhada de obras, né? Se não me engano, Tiago que fala, né? A fé tem que ser acompanhada de obras, porque através das obras é que o mundo verá a nossa fé. Não sendo isso mérito, né? E nem espelho para os outros, porque ele fez, eu vou fazer também, né? Mas é isso, né? Citando o pastor Rodrigo Silva, por mais que ele seja arminiano, ele falou uma vez, ele disse uma frase que eu gostei muito: o mundo não vai ler a Bíblia, né? Então nós teremos que ser a Bíblia para esse mundo. Então é ali que cabe a nossa obra através da nossa fé, né? Através disso mostrar para os eleitos que ainda não encontraram a Jesus Cristo, que não tiveram a oportunidade, através das nossas obras, a boa fé e o bom caminho que de antemão foi separado pelo próprio Deus. Então, na sua visão, pelo que eu entendi, né? A fé e as obras, tudo é um dom de Deus, né? Não é, como Deus concorda, não é mérito nosso, mas que nesse caso aqui, o de antemão está falando especificamente daquilo que Deus já preparou. Assim, Deus determinou isso, Deus preparou, isso vai acontecer querendo o homem ou não. Sim, o próprio texto deixa claro. Tranquilo. E aí a gente entra numa questão, né, que Pedro vai falar no versículo 20, depois eu vou jogar com a lei também, em que Jesus é a pedra angular, né? E aí, lá em Atos capítulo 3, diz que os judeus rejeitaram a pedra angular. Como eu tinha dito, já estava escrito, já estava predestinado que os seus rejeitariam. Logo, para que a glória de Deus fosse revelada e o Filho fosse exaltado.
Mas, então, só para mim finalizar, depois eu vou falar alguns para a Darlene. Mas, por exemplo, a Darlene jogou um texto aqui muito importante que é sobre Deus dando um exemplo a parábola da galinha e queria juntar os dois pintinhos, mas eles não quiseram. Dá a entender que Deus queria, Deus estava agindo. Só que eles não quiseram. E Deus queria, e eles não. Então eles se inventaram na pedra angular, mas ao mesmo tempo eles são responsáveis. Então, eu acho que o equilíbrio seria o quê? É uma coisa que muitas pessoas não falam, né? Principalmente em debates assim, né? Debates entre Arminio e Calvino, que há a possibilidade de as duas coisas andarem juntas, apesar de ser impossível. Porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O homem continua sendo responsável pelo que ele faz. Como entender isso? É impossível entender isso. Mas explicar a Trindade, não são três cabeças, não, o texto é uma coisa bem complexa. E como explicar também o amor e a justiça, né? É muito comum. Enfim, Darlene, agora eu gostaria que você respondesse o tema. Trazendo só o texto de Efésios que vocês tinham abordado, né, sobre a questão da fé e da graça, se elas são um dom de Deus, se elas são um presente de Deus. Sim, elas são um presente de Deus e cabe a nós rejeitarmos um presente ou não. Não é só porque é um presente que eu sou obrigada a aceitar, né? A fé e a graça é um presente. Dom significa presente. E aí eu posso aceitar esta fé ou eu posso simplesmente rejeitar essa fé, como os judeus fizeram no passado, como muitos fazem no dia a dia. E também trazendo para o contexto, porque lembrando que a carta de Efésios é uma carta, não tem capítulo, ela não tem versículo, ela foi escrita como uma carta. E aí fala sobre da dispensação na plenitude dos tempos, e no versículo 13 do capítulo 1 vai falar: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, ou seja, primeiro a pessoa vai escutar a palavra, para depois, nesse momento que ela está escutando a palavra, que o dom de Deus está sendo atribuído a ela. E aí agora vem a resposta do cristão, crer. Tá? Então, o presente está sendo dado, você acredita que isso é um presente ou você recusa? Você falou do contexto, mas dá a entender aqui que Paulo primeiro, como assim, eu estou dando o alimento, eu vou imaginar uma criança, eu estou dando uma papinha e depois eu vou chegar com a verdade. Porque o que dá a entender aqui é que primeiro, o que Paulo está fazendo? Paulo está dando todo o contexto de que eles creram e depois Paulo dá o motivo da fé deles. Porque a gente está analisando o contexto, porque aqui é isso. Paulo ele ora por todos, tal, ele fala, vocês creram e tal. Só que lá no capítulo 2, ele fala por que eles creram. Você percebe? Mas aí que eu falei, vocês ouviram e receberam esse presente. Então, mas vocês escolheram. Então, mas por que Paulo falou para eles, lá no capítulo 1, Paulo falou, vocês creram e tal. O que Paulo faz no capítulo 2? Paulo já antevê que eles podem se auto-justificar pelas obras, porque foram eles que creram, né? Segundo o que você está dizendo. Mas, quando Paulo fala no versículo 8 que a fé não é de vocês, já joga que vocês creram, porque a fé que vocês tiveram lá no capítulo 1, não foi vocês que tiveram, foi Deus que deu para vocês. E aí? Então, mas a partir do momento que Deus nos deu, cabe a nós rejeitar. Não é só porque obrigatoriamente Deus deu a fé que todos vão aceitar e todos vão abraçar esta fé. Mas ela não tira o fato que ela é de Deus, que a graça é de Deus. É o momento que a gente tem uma quebra com o nosso orgulho, porque a gente aceita o presente, só que a gente também quer se orgulhar e falar, eu aceitei. Só que não, é um presente. Por mais que você aceitou, não foi você que produziu, não foi você que fez. É igual a carta de Coríntios, que está tendo aquela briga na igreja, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, etc. E aí Paulo fala, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, a palavra ela vem a nós aceitamos essa palavra e isso não tem no que se orgulhar, porque nós éramos medíocres, caídos. Não tem no que eu me orgulhar de ter aceitado. Era o mínimo eu aceitar. Olha o presente maravilhoso que está sendo entregue. Então era o mínimo eu aceitar. E a partir do momento que eu aceito, há essa produção de crescimento que vem do Espírito Santo. Então, o aceitar a palavra não nos dá orgulho algum. Pelo contrário, ele quebra qualquer orgulho. Porque ele fala, você era um medíocre, você estava caído em pecado e você aceitou essa palavra que era o mínimo que você deveria fazer. Vai contra, na realidade, aqueles que rejeitam. Os que rejeitam, que estão tendo mediocridade, ao não aceitar essa palavra maravilhosa. Mas aí, você se contradiz um pouco. Que você diz que eles aceitaram e tal, né? Eu te concordo, o versículo 13 vai dizer isso. Mas, olha o que diz o versículo 11.
em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E aí, então, se eles foram predestinados a colocar a vontade de Deus, e aí colocar a sua vontade, dá a entender no versículo 8, lá no capítulo 2, que o que Paulo conclui é que, olha, vocês creram, mas primeiro, versículo 11, isso vocês foram feitos herança, predestinados segundo propósito. Então não foi uma coisa que, vou escolher crer ou não, teve um propósito. Um propósito é o quê? Eu vou fazer um plano, esse plano vai sair de acordo com aquilo que eu planejei. É um propósito, eu tenho um objetivo para chegar, e eu vou cumprir esse objetivo. Tanto que assim porque Paulo só vai falar no versículo 13 que eles escolheram. Só que antes disso vai falar que eles foram destinados segundo o propósito de Deus e segundo a vontade de Deus. E aí no versículo 8, lá do capítulo 2, Paulo finaliza isso dizendo que a salvação é pela fé e a fé não vem deles, a fé vem de Deus. Então, fica uma questão. Não estou debatendo aqui, tá, gente? É porque, como eu estou voltando para os lados, eu tenho que fazer o lugar para também. Enfim, só para a gente concluir, porque o tempo está correndo, vocês têm alguma informação histórica para trazer sobre que vocês. Não, eu só quero concluir essa parte aí da questão da vontade, tá? O propósito da vontade de Deus, ele está imputado na raça humana. Ele não está imputado na Darlene, na Moderne, que é minha mãe, não está imputado no Bruno, não está imputado em você, eu acho. Ele está imputado na raça humana. E o que é essa vontade? Salvação. Então, o plano e a vontade, o propósito de Deus está claro na humanidade, para que esse povo seja meu. Tá? Então, assim, o plano, a vontade de Deus é que os seus sejam salvos. Ele quer que todos sejam salvos. Senão, não teria entregado Jesus para o mundo. Em João 3,16 fala que ele veio para o mundo. Então, sabe que a palavra mundo ali tem muitos significados, né? Então, aí também a gente pode falar. A gente vai levar só para isso, mas a palavra mundo ali não quer dizer exatamente todo mundo. O mundo inteiro. Mas depois a gente entra nesse negócio ali. No office aqui, depois a gente fala sobre isso. Mas enfim, realmente, assim, gente, é um assunto complicado, né? A gente não vai chegar numa conclusão. Eu só gostaria que vocês realmente finalizassem o ponto de vista de vocês, tá? Se você quiser falar alguma coisa sobre esse texto também, você pode falar para a gente finalizar. E aí a gente conclui com a conclusão de cada um, de fato, sobre esse assunto. Uma conclusão, olha, é isso aqui que eu creio e ponto não. Tá bom? Bom, como foi dito pelo Austin, né? Em Efésios 1:11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, fomos predestinados. O meu pastor, aqui o pastor Danilo, nós conversamos algumas vezes sobre o plano de salvação e ele me ensinou uma coisa muito bonita. Gênesis 1, né, quando ele fala que haja luz e houve luz, foi ele feito o plano de salvação, né, predestinando todo mundo, todos aqueles que eram seus, né, para que aqueles que tenham fé através do plantio, do arado do próprio mestre, possam ser salvos. Sobre o texto desse. Só para concluir, eu acredito na base arminiana, principalmente voltado um pouquinho para John Wesley, né? Porque a gente acabou não falando muito sobre a apostasia, que era o principal, né? John Wesley vai falar sobre a apostasia, sobre a perca da salvação, sobre a perca da fé, né? Que a partir do momento que ele adentra no plano da salvação, se ele não perseverar até o fim, ele pode perder sim a sua salvação, como o próprio Hebreus fala, né? Que é muito difícil para aquele que aceitou um dia retornar depois que ele... Hebreus 6, né? Eu acho que é, sempre esqueço. Hebreus 6, 4, de 4 a 6. Isso. Mas ele vai falar justamente sobre essa questão da perca da salvação e essa pessoa retornar para a presença de Deus uma vez que ela saiu. Porque ela está devolvendo Jesus na cruz, né?
Então, eu acredito nisso, num plano perfeito de Deus, sim, que é o plano da salvação. Ele veio para uma humanidade depravada, ele resgatou essa humanidade do seu pecado, e agora cabe a essa humanidade aceitar este plano e permanecer, porque se não permanecer, sim, a apostasia é completamente possível. Paulo fala, os meus irmãos, ele escreve lá para Timóteo, os meus irmãos que trabalhavam comigo na obra do Senhor apostasaram da fé, né? Apostataram, da fé. Então essas pessoas, elas naufragaram na fé, elas perderam a fé em Deus. E aí cai tudo, tanto o calvinista quanto o arminiano vai acreditar, é a fé que salva. Não tem como. E para concluir, uma frase que eu ouvi o Augusto Nicodemos falando, eu sou apaixonada pelas pregações do Augusto Nicodemos. Por isso, calvinismo não pode ser resumido, gente, em nome de Jesus, só em soterologia. Calvinismo é muito mais amplo do que isso. Mas de joelhos nós somos todos calvinistas, porque de joelho a gente reconhece como medíocres somos. Mas uma evangelização a gente é todo arminiano, né? Arrependam no seu pecado. Bem isso. Creiam em Cristo. Então, no fundo, é uma discussão que é importante, mas ela não vai nos fazer perder a salvação, tá, irmão? Vocês que estão aí vendo o vídeo, por favor, se vocês conservarem as suas fés, vocês vão permanecer em Cristo até o grande dia, a gente vai se encontrar no céu, em nome de Jesus. É uma discussão que é muito saudável, porque nos revela a palavra, né? Nos faz estudar. Sim. Eu não sei o Bruno, mas essas semanas, esses últimos 2 meses, eu estudei a Bíblia como nunca mais tinha estudado. É muito bom. É muito bom porque vai enriquecendo a nossa fé, tá? Então, antes que alguém chegue no comentário e fale, mas onde Apolo soltou outra que fala da gente. É importante o debate, porque ele constrói fé. Paulo fala muito sobre isso. A gente tem que estudar, a gente tem que debater, a gente tem que falar daquilo que nos faz crescer na fé. Então, aqui eu concluo. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu agradeço. Antes do Bruno concluir, tá? Eu só quero deixar claro uma coisa aqui. A Daiane disse aqui a questão de Armínio, né? E existem pelo menos 3 linhas de Armínio, né? Da crença de Armínio. Uma é a linha mais pelagiana, né? Que a pessoa pode perder a salvação todo dia. Então, sei lá, qualquer pecado que a pessoa cometer, a pessoa hoje está salva, amanhã está perdida. E é uma bagunça. E tem a visão que a visão que eu acredito que a Daiane crê, que é a visão que a pessoa cai da graça. Então, a pessoa andou na fé, né, conheceu a Cristo de fato, se converteu, mas no determinado momento se afastou de Deus e nunca mais voltou. E aí perdeu a fé. E aí alguns teólogos atribuem isso à questão do pecado sem perdão, né? Que é aquele pecado que a pessoa rejeita a Deus para sempre e não tem mais perdão, porque não há sacrifício que você possa fazer para que aquela pessoa seja salva. A ofensa do Espírito Santo. Eu posso então só resumir isso em Coríntios. A carta de Coríntios, ela é enviada para a igreja, e a igreja de Coríntios, quem já leu essa carta sabe que tinha um menino que ele tinha relações com a própria madrasta, né? Tem umas situações bem pesadas ali na carta de Coríntios. Mas ainda assim Paulo fala, e tu és a igreja do Senhor. Ela pode ter caído, ela pode ter pecado, mas ela não perdeu o fato de que ela era a igreja do Senhor. Então, assim, a gente vai cair, infelizmente, estamos suscetíveis a isso, tá? A raiz do pecado de Adão, ela tá gritando na nossa carne, falando, caia, mas isso não quer dizer que a gente não pode se reerguer e voltar para a posição de filho que a gente estava antes. Não, nada tira o nosso direito de filho, entendeu? O que pode retirar, Paulo vai falar lá em Romanos 8:38, né? Nada nos separará do amor de Deus. Então, nada pode tirar essa posição de filho. Agora, apostasar da fé, infelizmente, pode acontecer. Em algum momento a gente perder completamente a fé em Deus e não retornar mais. E aí, aquele que não retornar para sua posição de fé, de filho, infelizmente, não será salvo. É muito triste falar isso, porque quando a gente fala de salvação é muito maior do que você perder ser pastor e deixar de ser pastor e ficar no banco. É muito mais pesado do que você ser uma pessoa que toca ali na igreja e ficar afastado por um tempo porque caiu. A salvação é uma coisa muito séria. Então, irmãos, espero que essa mensagem chegue a vocês pensando que posicionamento eu tenho de fé hoje. O que eu posso decidir hoje em Cristo Jesus. Amém? Bom, deixando claro aqui, mais uma vez, eu sou muito grato por vocês estarem aqui. Darlene é uma amiga muito especial, muito conhecedora da palavra de Deus. E, gente, é isso. Eu vou deixar o Bruno finalizar. A questão da Darlene, gente, vamos acabar com essa guerra, tá, de calvinismo, arminianismo. São todos irmãos em Cristo, independente da linha teórica, todos aqui somos irmãos em Cristo. E isso não vai definir se a gente vai ser, né, se a gente é irmão em Cristo ou não. A gente somos irmãos em Cristo por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo.
E Bruno, suas considerações finais? Queria agradecer o convite, Darlene, o Washington, vocês estarem aqui comigo, é muito importante. Como ela disse, eu acho que nesses 2 últimos meses foi o mês que eu mais estudei a Bíblia. Foi muito gostoso. E eu não sou calvinista roxo, não sou aquele cara que briga, defende meu ponto de vista, mas, como a gente deixou bem claro aqui, de joelhos nós somos calvinistas e quando estamos evangelizando somos arminianos, né? E queria deixar aqui Lucas 17:10. Assim também, vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E fica a reflexão para você que está assistindo a gente. Você que acha que só porque toca, só porque está cantando, porque está dando aula na MD, você está fazendo muita coisa, somos servos inúteis. O próprio Deus deixa isso bem claro. Somos irmãos em Cristo e tudo que fazemos é para a glória de Deus. Amém. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado muito desse debate. Eu, particularmente, gente, eu queria entrar aqui e, meu Deus, não acabar mais, porque é um assunto assim, muito bom de discutir, muito bom de ser falado, tudo com base bíblica, né? A gente ia trazer algumas partes históricas que não deu tempo, mas o importante é que a gente focou na Bíblia, e isso é o principal. Agradecer muito, Darlene, Bruno, que vocês aceitariam o convite. E esse é o primeiro de vários debates que a gente vai fazer aqui. E deixando claro que agora eu posso revelar minha visão, tá, gente? Agora que o debate acaba, eu posso revelar. Eu sou basicamente calvinista, né? Não de 5 pontos, mas de 4, porque eu particularmente não acredito na predestinação da eleição incondicional. Eu acho que realmente todos têm que dar de salvação. Mas outros pontos aí a gente discute depois. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês assistirem. Não esqueçam de dar like, comenta muito, ó. Darlene, vou pedir pro Davi depois deixar o Instagram da Darlene, o Instagram do Bruno, pra vocês lá seguirem eles. Manda pergunta pra eles responder pra vocês, se eles tiverem dúvida, manda pergunta lá que eles vão responder. E, gente, muito obrigado por vocês nos acompanharem até aqui. Bruno, muito obrigado. Darlene, muito obrigado. E não esqueçam, hein? Apoiem o nosso canal, deixa aquele like, pelo amor de Deus, se inscrevam no canal, você que não é inscrito. Você que é novo no canal, não custa nada você deixar o like, se inscrever, compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem. E é isso, gente. Lembrando, tá? O João não pode estar aqui hoje, mas o João faz muita falta, né? Faz muita falta. Mas no próximo o João estará e eu vou chamar vocês uma vez para debater aqui, tá bom? Gente, é isso e até a próxima.